Olá pessoal, meu nome é Fernando, estou aqui novamente, estou aqui para gravar nossa sexta aula. Hoje a gente vai falar sobre comandos, entendeu? Quais os principais comandos do banco. Então vamos só recapitular, a gente fez a primeira aula, falei o que seria o curso, expliquei como instala o SQL Server, expliquei como grava, demonstrei como que instala o SQL Management Studio. Na aula 4 a gente viu alguma coisa sobre usuários, algo do tipo, o primeiro contato com o Management Studio. Na quinta aula a gente falou sobre os tipos de dados que o SQL suporta, e nessa aula então a gente vai falar sobre os comandos, os principais comandos para começar a trabalhar com banco de dados, ok? Então eu já estou aqui com o meu Management Studio. Ele estava conectado mas caiu. Vou logar aqui rapidamente. Bom, não tenho mais nenhuma base aqui, vou só mostrar para vocês aqui então. Vamos colocar aqui principais comandos. Qual é o primeiro comando que eu utilizo muito? É mais fácil fazer diferente, né? Aqui, pessoal, isso daqui é legal vocês também entenderem. Quando você tem um bloco, várias execuções de SQL, numa procedure, numa trigger, numa função, e você necessita fazer comentar, tem dois tipos de comentário. Tem como comentar assim, você comenta o bloco, então você pega lá em cima, da onde você quer até lá embaixo. Quando você tem que comentar algumas linhas, a gente utiliza dois tracinhos, entendeu? Então dois tracinhos vai ficar verde. Se você fizer com tracinho só, vai ficar normal, certo? Então vamos lá, os principais comandos. Para mim começar, eu quero começar. Então eu entrei no banco, estou no master, eu preciso começar a criar um banco de dados. Eu preciso criar. Eu preciso criar. Como é que eu crio um banco de dados? Vamos conversar com o inglês. Eu preciso criar. O que seria criar? Create. Sim, create. Create nada mais é do que criar, certo? Eu preciso criar um banco de dados. Se eu colocar banco de dados, será que o SQL vai aceitar? Não, porque a linguagem praticamente é feita em inglês. Um banco de dados em inglês é database. Então, um database. O que é um database? Base de dados ou banco de dados. Então, tenho essas funções. Então, eu criei meu banco e tal. Então, agora preciso criar minhas tabelas. Como eu crio as tabelas? Nossa, para criar o banco eu preciso usar o create. Para usar o banco também para criar as tabelas também tem que usar o create. Mesma coisa. Tabela em inglês, table. Então tabela em inglês, table, que é tabela, certo? Então aqui são os comandos para criação. Aí a gente tem os comandos para seleção, que é o select, que é onde a gente vai fazer os selects do banco, que nada mais é do que selecionar. Temos o comando insert, que é o comando que a gente vai inserir, ou a gente vai fazer o insert. O insert é para inserir dados no banco, inserir. Temos o update, que é para atualizar. Temos o delete, que é para deletar. Legal. E temos o drop. Drop não é aquelas balas, Fernando? Não.
drop é para deletar, vamos falar assim, de uma maneira mais fácil, apagar, ou melhor, excluir full. Além disso, pessoal, temos aqui também um alter. O que é o alter? O alter é para alterar. Então eu vou explicar para vocês aqui rapidamente. Para a gente criar banco, para a gente criar tabela, a gente vai usar o comando create. Então, para criar banco é o create table, create database, o nome do banco. Para criar uma tabela, create table, o nome da tabela. Para mim alterar essa tabela, Fernando, alter table, alterar a tabela. E para mim excluir essa tabela, drop table, o nome da tabela. Beleza? E quando eu quero fazer um insert no banco, insert, a gente vai ter também aqui um comandinho junto com o insert, que é o into, entendeu? Temos os comandos, um comandinho chamado value também, mas eu vou explicar para vocês na próxima aula. A gente já vai logo de cara aqui, a gente já vai montar criar nosso banco, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, entendeu? E aí na próxima aula a gente começa a criar as tabelas de acordo com os dados que a gente aprendeu, os tipos de dados que a gente aprendeu na aula anterior, na aula 5, ok? Então eu tenho para fazer o select, eu tenho para selecionar, para buscar as informações, eu tenho o select, para inserir dados na tabela eu tenho o insert, para atualizar os dados na tabela eu tenho o update, e para deletar os dados da tabela eu tenho o delete. Atenção, pessoal, muito importante vocês entenderem isso. Delete é para deletar informações da tabela. O drop deleta a tabela inteira ou a base de dados inteira. Então, cuidado quando vocês forem trabalhar com banco de dados, forem fazer um delete ou fazer um drop. Cuidado, hein? O drop exclui full, exclui total. O delete deleta apenas informações, porque você tem que setar a informação que você quer deletar, ok? Então vamos criar nosso banco para deixar pronto nosso banco para a próxima aula, que é a nossa aula 7. Então a nossa próxima aula será criar as tabelas, certo? Aí eu vou trazer para vocês um modelo, vou montar um cronograma de um banco de dados, a gente montar um banco legal, fazer as comunicações, entendeu? A gente vai montar as tabelas, tudo certinho, depois a gente vai montar as chaves estrangeiras e chaves primárias, ok? Então vamos aqui montar nosso banco, que vai se chamar Create Database Estudos. Então aqui vai ser nosso ponto de encontro no estudos, na base de dados estudos. Para executar, execute, comando executado com sucesso. Pessoal, novamente quando aparecer essa telinha aqui, vocês quiserem fechar ela, é Ctrl R, entendeu? Ctrl R some essa abinha que abriu aí. Aí se eu vim aqui querer tentar fazer um create table e colocar uma tabela, vai rolar normalmente. Só que eu peço para vocês cuidado, quando vocês criam a tabela, a gente só consegue criar a tabela logado no master, certo? Então a gente tem que dar esse comandinho aqui, ó, user de usar estudos e dá um ok, um go, vamos. Aí você também dá um F5 ou um execute. Olha aqui em cima que mudou já o nome do banco, foi para estudos, ok? Então na próxima aula a gente começa a montar o nosso banco de dados. Vai ser aí umas 7, 8 tabelinhas, mais ou menos, ou até mais. A gente vai montar já um banco legal, que eu vou ver vamos ver um banco legal para gente montar. Tem bastante coisas para a gente trabalhar, tipo, por exemplo,
Não sei se todos sabem, mas a gente tem uma função, um processo feito dentro do banco de dados, que é o chamado, a gente tem três estoques dentro do banco de dados. A gente tem o estoque principal, o estoque reservado e o estoque de evolução. O que é o estoque principal? É o estoque onde tem o banco. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui na mesa aqui no computador, eu tenho 2 controles, certo? Então eu tenho lá no meu estoque 2 controles para ser vendidos, certo? Não vamos distinguir quem é quem, vamos só falar que temos 2 controles para ser vendidos. Então desses 2 controles que eu tenho para ser vendido, alguém chegou no sistema tal e comprou, beleza. Então eu fiquei com um controle só no estoque para mim. Um já foi vendido, já foi pago, beleza. Aí eu tenho esse controle. O que acontece? Eu vou comprar esse controle. Aí uma outra pessoa também vai comprar. Só que eu entrei 15 segundos antes na página e comecei a comprar. E estou lá comprando. Aí o que acontece? Vai acusar no estoque que não existe mais esse controle, porque esse controle foi comprado. O que acontece? No momento da minha transação que eu vou pagar esse produto, a minha administradora do cartão não autorizou a compra. O que acontece? Isso aqui vai ficar perdido. Então a gente tem o chamado estoque reservado. O que é o estoque reservado? Quando eu falo que eu vou comprar esse produto sai do estoque e vai para o estoque reservado. Ele fica reservado para mim. Se passar, beleza, ele vai embora para frente. Se não, ele vai para o estoque de retorno. O que é estoque de retorno? É uma tabela onde essa informação, onde quem pediu, quem foi o próximo, ou os outros usuários que quis fazer a compra, deixou as informações salvas dentro, e esse banco de retorno, essa tabela de retorno vai ser linkada na tabela, no projeto, na questão da transação para próxima. Então, por exemplo, o pessoal foi lá fazer a compra, não tinha mais, só que aí não deu certo para o usuário comprar, ele foi para a tabela de estoque retorno. E então essa tabela vai fazer o que? Quando entrar esse material, ela vai informar o sistema que tem um produto liberado lá, tem um produto lá no estoque de retorno que vai ser vendido ou algo do tipo, entendeu? Quem quiser comprar, tem ali. Ou a gente mata o estoque retorno e trabalhamos com o estoque e o estoque reservado, ok? Então a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai começar já a montar o banco de dados. Eu vou montar o banco, deixa eu ver. Eu tenho já o banco, eu tenho já algumas coisas prontas do banco, eu preciso só fazer um rascunho do diagrama para fazer as entidades ali, mas é coisa simples e eu vou explicar para vocês, ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, espero vocês na próxima aula. Curtam o vídeo, curtam o canal, compartilhe bastante o link do projeto Torne-se um Programador, para ajudar não só a gente, mas o projeto a crescer, a novos professores quererem vir para trabalhar junto com a gente, e a gente fazer com que o conhecimento não fique só dentro de uma pessoa, a gente consiga passar todas essas informações e assim todo mundo consiga trabalhar e um ajudando o outro, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau.